É isso aí, gente, já estamos de volta, né? Bom, estamos correndo hoje, tá? Mas vai dar tudo certo, fique tranquilo. Lembrando a você que ainda hoje, no finalzinho do programa, nós temos uma entrevista especial feita na sexta-feira aqui, né? Nós tivemos a presença do senador Magno Malta aqui na nossa cidade. Ele fez um evento lá no Higino, né? Tivemos uma confusão lá, tivemos o pessoal contrário aí ao senador se colocando, fizeram um protesto lá à frente do Higino, mas antes de tudo isso nós conversamos com o senador Magno Malta, que esteve aqui no estúdio do Diário da Manhã, conversou comigo, a gente bateu um papo, você vai conferir essa entrevista daqui a pouco. O senador fala, entre muitas outras coisas, né, dos novos desafios aí no país pós-impeachment, né, pós-processo de impeachment, governo transitório, mudanças, crises, né, na área política. O senador falando aí sobre tudo isso, né? Nós tivemos aí alguns comentários nas redes sociais, né? Muita gente falando assim, não, o que esse senador fez de verdade? E o que ele está fazendo? Tivemos até políticos aqui da cidade falando que ele não tinha mandado nenhum tipo de recurso para a cidade. Senhores, né? Primeiro que o senador Magno Malta é senador pelo estado do Espírito Santo. Se ele mandar algum recurso para o Rio de Janeiro, ele vai preso, tá? Porque ele não pode, né? Constitucionalmente, ele só pode enviar recurso para o estado de origem dele, né, que é o Espírito Santo. Ele não pode mandar verba para Teresópolis. Tivemos aí alguns políticos ou pseudos políticos ventilando isso pelas redes sociais. Senhores, vergonha, né? Vai se informar um pouquinho, procura no Google. Se você não conhece legislação, vai lá no Google, procura, né, saber que passou vergonha. Falar uma besteira dessa lá pela rede social, né, e está registrado, está lá, tem a carinha do senhor com esse comentário, né? Fica feio. E a outra coisa é que o senador Magno Malta tem uma projeção internacional, inclusive em lutas muito importantes, como a questão da luta contra a pedofilia, foi, né, presidente da CPI contra a pedofilia, os crimes contra, né, a mulher também, tem as suas bandeiras, evidentemente. Ele é contra a liberação do aborto, contra a liberação da maconha, são assuntos polêmicos e, é claro, precisam ser discutidos, mas discussões embasadas na legalidade, né? Não adianta só pedir recurso ao Magno Malta, que ele não pode te mandar recurso, né? Tem uma limitação constitucional, só constitucional, tá bom? Mas é assunto para o final do programa, eu tenho certeza absoluta que você vai, né, conferir essa entrevista que está super legal, muito bacana, te aconselho a assistir. Mas agora nós vamos falar de desenvolvimento empresarial. Nós vamos conhecer aqui o trabalho da Prosper Desenvolvimento Empresarial, que vai muito além, né, de apenas uma consultoria comum, normal, como a gente está acostumado, mas uma consultoria geral, vai desde o financeiro até o gerenciamento das pessoas, né? Vamos conversar com o Marco, que está aqui comigo. Marco, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Anderson. Muito obrigado pela tua participação, muito bacana a gente falar sobre isso. Eu gosto sempre de falar dessa questão do aprimoramento, seja pessoal, seja da empresa. Eu acho que isso nos faz engrandecer e nos acrescenta sempre, em todo momento. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho da Prosper, né? E como é que é fazer essa consultoria desde, né, da parte financeira e econômica até a gestão das pessoas. Não é muito trabalho não, Marco? Não, eu vou te explicar como é que ele se desenrola. Mas, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-lo sempre. E vamos explicar como é esse processo e o que ele tem feito pelos nossos clientes e pelas pessoas em geral. Como é que é a consultoria de negócios? A consultoria de negócios, ela é essencialmente focada no negócio. Sim. E essa abordagem de consultoria, ela é orientada para empresas médias e pequenas. Sim, sim. Tá? Que é um trabalho bastante diferente e onde você precisa ter um foco muito forte naquilo que é mais importante. Porque uma empresa, ela precisa de ter resultados no menor prazo possível. Claro. E o melhor resultado que ela puder. Então a gente tem que procurar muito o caminho, que é o caminho mais significativo. Que ação que você vai tomar que vai dar o melhor resultado. Então como é que nós conduzimos isso, como é que nós estruturamos esse trabalho? Em primeiro lugar, assim como um médico responsável, a gente não começa a atuar no cliente antes de fazer um diagnóstico. Sim, tem que conhecer o campo. Exatamente. Então, primeiro de tudo, a gente faz um diagnóstico, a gente conversa com o cliente, a gente pede as informações financeiras do cliente, monta um simulador financeiro estratégico do cliente e faz a entrevista com pessoas que o cliente recomenda como pessoas-chave, pessoas que ajudam ele diretamente no negócio.
E com base nisso, a gente faz uma análise e faz uma recomendação ao cliente do que a gente identifica que são as principais ações que ele precisa. Sim. Só a partir daí é que o cliente decide pela consultoria. Aí nós começamos o trabalho com ele, atuando sempre daquilo que se mostrou o mais importante para levar a empresa ao resultado que a empresa quer. Ou seja, a partir daquela anamnese, daquele diagnóstico inicial, você faz um planejamento e elenca, né, essas prioridades que precisam ser levantadas. E de forma muito focada e muito controlada, muito amarrada ao que está acontecendo no negócio. A gente tem um cuidado muito grande em estar sempre muito ancorado na realidade. O que está acontecendo? Essa ação, que resultado ela deu? Você precisa de mais ação, precisa de menos ação? Aí a gente vai guiando o cliente nesse processo. E como a gente atua na empresa para a empresa melhorar? Em primeiro lugar, a gente melhora os controles financeiros e operacionais. Porque o mundo mudou muito. Não é que tenha ficado mais difícil ganhar dinheiro, ficou diferente. Tá mais trabalhoso, né, digamos assim, né, Marco? É diferente. É diferente. Eu nem diria a você que ficou mais trabalhoso. Ele ficou trabalhoso se a gente tentar trabalhar na moda antiga. Do método convencional. Do método convencional. Aí ficou não só mais trabalhoso, como em muitos casos, Anderson, impossível. Impossível, verdade. Agora, existe um caminho diferente. Esse caminho diferente é o que a gente toma com o cliente. Por esse caminho diferente, os nossos clientes têm ganho mais dinheiro do que ganhavam antes. É claro que precisa que o cliente tome a ação recomendada, igual no médico. Se você vai no médico e não toma o remédio... Né? Mas tomando que eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer exercício físico, né? Exatamente. Aí fica difícil, gente. Agora, tomando o remédio, tomando a ação recomendada, a gente tem tido um índice de sucesso muito alto, tanto com melhoria de vendas, como melhoria de geração líquida de caixa, melhoria no patrimônio dos clientes, e talvez o melhor de tudo, Anderson, porque a gente leva da vida a vida que a gente leva. A qualidade de vida dos nossos clientes tem melhorado significativamente. Isso é fundamental, né? Agora, Marco, você falou de uma coisa que às vezes a gente acaba não se atentando, e hoje em dia tem tanta modinha por aí, né? Modinha de coach, modinha disso, modinha daquilo. E, na verdade, é fundamental você cuidar das pessoas, dos colaboradores, entender quem são as pessoas que fazem a empresa, mas num momento delicado como a gente vive, de recessão econômica, crise financeira, né, instituições que eram consideradas instituições inabaláveis, sendo abaladas efetivamente, tendo as suas estruturas mexidas, muita gente acaba negligenciando essa questão do planejamento financeiro, essa questão do entender como você está gastando, como você está investindo, como está sendo retornado isso tudo, né? Então, às vezes a gente pensa, foca muito na questão da pessoa e acaba esquecendo dessa questão financeira, né? Que talvez seja a primordial no momento como o que a gente vive hoje, né, Marco? As pessoas são muito importantes. Porque uma empresa tem vários ativos, Anderson. Uma empresa tem o dinheiro dela, tem os estoques, tem os imóveis, tem os computadores, tem os móveis e tem as pessoas. E as pessoas, né? Só que as pessoas são o único ativo na empresa que pensa. E como essas pessoas pensam individual e coletivamente, todos os outros ativos são levados por esse modo das pessoas pensar. Sim. Por isso é que as pessoas são tão importantes. Agora, existe um paradoxo aí. Tá? Na empresa, a empresa precisa de resultado. Sim. Porque se não tem resultado, não tem emprego para as pessoas, não tem empresa. Não tem como pagar no final do mês o salário. Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar as pessoas sim, mas levando as pessoas à consciência da responsabilidade que elas têm com a geração líquida de caixa da empresa, com o patrimônio da empresa, com os controles da empresa. Por isso a nossa abordagem, Anderson, ela se foca em 3 áreas principais. Primeiro, os controles financeiros e operacionais, para a gente saber onde está e para onde vai. Em segundo lugar, o desenvolvimento das pessoas-chave, individual e em grupo. Em grupo. Tá? Porque é muito importante, uma andorinha só não faz verão. De jeito nenhum. A equipe, assim como no futebol, nas empresas também, a equipe faz toda a diferença. Aliás, é o contrário, né, Marco? Quando você tem esses processos de individualistas, você acaba afastando, inclusive, o bom colaborador, você acaba deixando ele de lado, e aí você acaba de perder a proatividade dele, né, por conta desse individualismo. Né? Exatamente. E a força da equipe é muito grande. Não só para enxergar com clareza os problemas e as melhores soluções, como para implementar essas soluções verdadeiras.
E o terceiro elemento que nós nos focamos muito é a melhoria de processos da empresa. Essa é fundamental. Tá? Não só melhorando os processos, como levando a empresa a uma cultura de melhoria contínua. É ter essa consciência de implementar processos eficientes, né? Porque quando você consegue que aquele grupo, que aquela empresa esteja sempre procurando melhorar, sempre buscando algo mais, como você falou no início, tá? Essa empresa se torna imbatível, porque fica muito difícil concorrer com alguém que não para. É verdade. Que está sempre procurando melhorar, procurando melhorar. O resumo da ópera, Anderson, que nós estamos no mercado há mais tempo, mas com empresas médias e pequenas, nós já estamos há 14 anos. Sim. Então a gente foi aprimorando esse processo. Processo gradativo. Há cerca de 8 anos atrás, nós introduzimos no nosso trabalho o trabalho de coaching, numa abordagem muito segura, muito madura e muito voltada para o negócio. Sim. O coaching nosso é para ensinar as pessoas a serem mais efetivas no seu negócio. Porque... Ou seja, é focado mesmo naquele teu objetivo. Exatamente. Né? Agora, Marco, uma coisa também que eu queria te perguntar aí, que né, normalmente a gente acaba diagnosticando, que é a certa resistência de alguns empresários a pedir ajuda, né? Que às vezes o empresário está tão acostumado e tem tanto tempo de mercado e agora ele está sentindo uma certa dificuldade, ele fala, não, eu vou resolver sozinho e não consegue, né? Efetivamente você tem que ter esse olhar externo até para poder criar esse diagnóstico mais eficiente. Você ainda encontra essa certa resistência do empresário, sobretudo aquele que está mais consolidado em pedir ajuda, em chegar o momento de falar, não, olha só, não consigo mais fazer sozinho, vou ter que chamar a Próspera. Essa questão que você colocou, Anderson, é uma questão muito importante, muito importante. Existe ainda um ranço na nossa cultura empresarial de que o empresário tem que saber tudo. Nesse mundo que a cada poucos anos, alguns dizem 5, agora, eu acho que agora já são menos, anos, né? Não é? A cultura do mundo dobra. Tá? Saber tudo ficou uma impossibilidade total. Então, e é injusto o empresário se cobrar isso também, né? É injusto o empresário se cobrar. Ele não precisa dessa mentalidade. Não precisa. Você não vai conseguir, mesmo com gente falando assim, nossa, mas você tem tanto tempo de mercado e você não sabe isso. Não sabe, gente, a gente não sabe. O tempo todo muda tudo, né? Então fica difícil. E a coisa mudou tanto e mudou tão depressa que faltam realmente essa informação, essa cultura. Quando a gente consegue levar essas informações à empresa, nós temos tido, Anderson, um retorno do investimento na nossa consultoria de 10 a 20 vezes. Olha. É muito raro, em qualquer cliente meu, eu encontrar algum investimento que deu retorno de uma vez no ano. A gente tem dado 10 a 20 vezes sistematicamente, porque há muito a trazer. E é muito Agora, relevante. O que a gente também quer levar aos empresários é que não há o que temer. Não há o que temer. Como diz um ditado chinês, quando você se encontra e troca um pão, cada um sai com um pão. Quando você troca uma ideia, cada um sai com 2 ideias. 2 ideias, exatamente. Nós respeitamos muito o cliente, claro. O nosso trabalho é sempre a 4 mãos, mesmo porque a gente não consegue ajudar a quem não quer ser ajudado. De forma nenhuma. Então, se o cliente não quer a consultoria, não é um cliente viável para nós. É importante que o cliente queira a consultoria. E essa consultoria não é nenhuma ameaça. Primeiro, porque a gente já conhece bem o trabalho, não vai fazer o que ele não quer. Exatamente. Porque a vida é dele, a gente respeita muito a vida do cliente. Não, e tem essa coisa também, não quero ninguém aqui olhando minhas contas. Isso também é uma besteira, né? Pelo amor de Deus. Né? Porque assim como médico, assim como advogado, a gente respeita muito a confidencialidade dos clientes. Claro. Nós sabemos as informações financeiras Sim, claro. de todos os clientes e nasce ali e morre ali. Até porque tem as questões estratégicas também, né? De mercado e tudo mais. E, inclusive, a gente pede as informações financeiras no diagnóstico, mas deixa o cliente à vontade. Se ele estiver constrangido de passar a informação naquela hora, a gente deixa ele à vontade para ele passar depois. Já aconteceram casos em que depois do diagnóstico aí ele teve a confiança e passou. É uma pena, porque a gente teria adiantado mais o trabalho dele, e teria feito um trabalho mais sólido, né? Claro. Sem nenhum risco para o cliente. Claro. Então, a gente leva isso, uma visão diferente, leva novas ideias, ajuda o empresário a pensar, porque, Anderson, pensar sozinho, sem ter alguém para você trocar ideias,
é muito difícil. É muito difícil, não é muito difícil. E muitas vezes o empresário se sente sozinho, não tem com quem trocar ideia. Ele não pode trocar ideia na empresa, ele não pode, às vezes, trocar ideia em casa. Tá? Então, na consultoria, a gente cria a oportunidade dele ter alguém isento, que respeita a vida dele e, ao mesmo tempo, que não depende dele, para que ele possa ter um diálogo confiável, e essa liberdade aberto, mesmo para poder falar. E tranquilo. Legal. E a gente tem visto muitos empresários dizerem, eles mesmos encontrarem a solução só externando para você a angústia do problema que eles estão vivendo. É aquele negócio que a gente está falando, ele consegue enxergar, né? Porque aí ele já saiu daquele mundinho ali, do quadradinho dele, né? Ele já viu que fora da zona de conforto ele até conseguiria encontrar uma solução. Exatamente. É verdade. Exatamente. Marco, muito obrigado pela tua participação. Vou pedir para o Rica colocar na tela a fanpage, né? Passa o telefone da Prosper para os nossos empresários. Claro. E atenção, empresários, né? Não vamos ficar com medo, gente. Esse é o momento da gente procurar uma ajuda, né? De procurar. E como eu falei aqui no começo do programa, a Prosper trabalha com uma consultoria geral, gente. Ela não é apenas uma consultoria ou focada na questão financeira ou focada na questão pessoal. Ela é uma consultoria que trabalha a empresa como um universo empresarial mesmo, né? A empresa como um todo. Então você tem um diagnóstico muito mais completo, você tem uma prospecção de trabalho muito mais completa, né? E é isso que você vai encontrar lá na Prosper. Marco, obrigado pela tua participação aqui. Espero que você volte mais vezes para a gente falar desse assunto, que é um assunto fascinante. Você viu aqui, eu já estava aqui, nós vamos emendar com o jornal daqui a pouco, né? Se deixar, a gente vai embora. Muito obrigado, Anderson. E fica aí o convite a quem quiser nos contactar, quem quiser nos procurar, para nos conhecer melhor. Não há risco sim, da sua situação financeira melhorar muito e a sua qualidade de vida melhorar muito. Esse é o risco que a gente tem observado nos nossos clientes. Esse é o risco que eu quero que você corra. E agradeço muito o seu convite, deixo até aberto um tema para oportunamente você nos chamar para conversar. Vamos falar. Que é sobre um treinamento que nós já organizamos, estamos dando internamente primeiro ao nosso pessoal, num piloto desse treinamento, já fizemos também um piloto num cliente, que é um treinamento de média duração, para empresário, para quem quer ser empresário. Ou seja, trabalhar essa questão do empreendedorismo, legal. Trabalhar as várias áreas que a gente observou na consultoria, que existe carência no mercado. Opa, vamos falar sobre isso. O empresário sabe muito, mas não sabe tudo. Não sabe tudo. Exatamente. E se souber algumas coisas, isso vai ajudar muito a vida dele. Então nós organizamos um treinamento diferente, voltado muito mais para o aprendizado do que para o ensinamento, que oportunamente a gente terá um prazer em Vamos falar sobre isso, com certeza será um prazer te receber aqui de volta. Gente, agradecer a presença do Marco aqui, falando da Prosper, né, dessa empresa bacana. Ficou com alguma dúvida? Pode procurar lá no Facebook, tem a fanpage que o Rica está colocando na tela aí, ó. Curte, tem endereço, tem telefone, fica à vontade. Se tiver alguma outra dúvida, manda para o nosso WhatsApp aqui que a gente também passa para você. Vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco a Andressa Morim comigo aqui, tá na cozinha já fazendo bagunça, fazendo barulho aqui, tá terrível essa mulher. Depois nós vamos ver o que ela tá aprontando aqui, mas não saia daí, porque daqui a pouco eu tô de volta.